A paz do Senhor a todos os irmãos, amém? Vamos começar o nosso segundo dia, a nossa segunda aula do nosso curso Formação de Obreiros e Líderes. Vamos fazer uma breve oração. A todos os irmãos que acompanham através dessa videoaula, que Deus te abençoe. Você que tiver alguma dúvida, eu te peço que coloque nos comentários também. Todos, conforme pergunta, coloca nos comentários a cada um que for fazendo essa aula do seu curso. Peço que você faça anotação e escreva perguntas e dúvidas para deixar nos comentários. A cada um dos meus amados irmãos, nós paremos ontem na primeira aula, né? Nós paramos na primeira aula, o ministério. Nós vamos começar, né? Agora, nós paramos no 5, nós começamos o obreiro e a teologia do seu ministério, introdução. Falamos parte 1, 2 e 3, 4 e 5, onde que nós citamos 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Todos os amados irmãos achou? Nós vamos achar, agora vai dar continuidade, aonde que vai falar a parte 6. Eu vou dar uma lida num pedaço aqui. Depois eu vou citando mais para os amados irmãos, para que aonde que cada um vai achando aí, a parte de hoje vai ser muito importante para a edificação de cada um, porque essa parte que nós vamos ver agora sobre o ministério. Parte 6, todo mundo achou? Diga amém. Diz assim: o ministério é o único ofício que não se termina nesta vida. Seus efeitos passam para a eternidade. Ponto. A cada um dos amados irmãos, o ministério, né, da palavra, né, aqui está falando sobre o ministério, é o único ofício, o único cargo que não para somente nessa vida, né, onde que vai para a eternidade. Os irmãos que têm a sua Bíblia, já vou citar Daniel capítulo 12, 3, versículo 3. Diz assim: podemos dizer que o ministério é a obra de homens mortais, com resultados imortais, ou seja, para a eternidade. Abra sua Bíblia agora, né? Vamos estar lendo Daniel. Os amados irmãos acham aí, eu vou estar lendo uma nova versão, para todos os amados irmãos que venham entender e compreender também a cada um. Porque nós nesse curso, o intuito dele é abrir o entendimento e que cada um dos irmãos entenda, compreenda e não fique com dúvida. Você não pode sair daqui com dúvida, mas tem que sair esclarecido. Daniel capítulo 12, versículo 3, aleluias, diz assim na palavra do Senhor: os sábios, pois, resplandecerão como as estrelas do firmamento, e os que anunciam e ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Glórias a Deus. Olha para você ver aí que aqueles que ensinam a justiça, Daniel capítulo 12, versículo 3. O que ensina os sábios, já nós vamos estar vendo lá na frente, eu vou falar sobre sabedoria também. Daniel 12, 3, os sábios, pois, resplandecerão, a sua luz brilhará. Aquele que ensina a justiça, olha lá, como o resplendor do firmamento. Quando Deus ele fala na Bíblia o resplendor do firmamento, ele está dizendo o resplendor do sol, ele está falando sobre o sol. Os sábios, aleluias, pois resplandecerão como o sol, né? Porque a sabedoria, mas qual é o sábio? Aqueles que ensinam a justiça, refulgirão como as estrelas, ou brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. A sabedoria, aqueles que ensinam o caminho certo do Senhor, aquele que leva as boas novas. A todos que estão agora aprendendo e sendo edificados, o ministério da palavra de Deus, quando nós ensinamos na nossa casa, no meio da nossa família, ou as pessoas à nossa volta, no trabalho, onde que vai, o único ofício que vai levar para a eternidade. Eternidade aonde que nós morremos, mas ainda vai continuar brilhando ainda pela justiça da palavra de Deus. Vamos continuar lendo agora
Vira a tua folha, porque depois nós vamos voltar a falar disso aí mais lá para frente. O objetivo do nosso estudo. 2. Objetivo do estudo. Primeiro, conscientizar os amados irmãos ou alunos, que está na sua Bíblia, alunos, quanto à sua responsabilidade, chamar a sua responsabilidade no ministério da igreja local. Por que e ministério da igreja local? Pula a folha, só pular a folha, os amados irmãos aí que está, né, na parte 6, do outro lado da folha. Está escrito objetivo do estudo. Quem achou, diga amém. Amém? Glórias a Deus. Diz assim: conscientizar os amados alunos quanto à sua responsabilidade no ministério da igreja local. A responsabilidade, né? Chamar a responsabilidade. Todos os amados irmãos que estão aqui têm uma responsabilidade. Todos os amados irmãos têm uma responsabilidade dentro da igreja, a de levar a palavra, de buscar a Deus, levar a palavra de Deus. A igreja local, porque tem alguns irmãos que não são do mesmo ministério, são de outros ministérios, mas a palavra de Deus, ela chama a responsabilidade para todos os amados irmãos. 2, estimular os alunos à valorização do seu chamado para o ministério. Todos nós temos um chamados no ministério e nós precisamos valorizar esse chamado, estimular a cada um valorizar esse chamado. 3, demonstrar como executar o ofício do ministério. 4, desafiar os alunos ou os irmãos para as necessidades espiritual da igreja nos dias atuais. A necessidade da igreja nos dias atuais hoje é algo muito importante, a desafiar a cada um no seu ministério da oração, no ministério da perseverança, a cada um dos amados irmãos. Continuando. 5, compartilhar experiência ministerial para facilitar no aprendizagem e incentivo aos futuros obreiros do ministério. Compartilhar experiência. 5, compartilhar experiência ministerial para facilitar. É o que eu estava comentando. Nós entregamos a palavra, nós falamos a palavra, mas quem age e quem vai mudar é o Espírito Santo de Deus. Nós entregamos a palavra de Deus, mas o que vai agir, o que vai mudar, o que vai convencer o coração do homem e da mulher é o Espírito Santo. Nós, talvez, a pessoa fala: pastor, eu já preguei tanto, já falei tanto para o meu esposo, minha esposa, meu filho, mas nada está mudando. Nós fazemos a nossa parte. Qual que é a parte? Entregar a palavra de Deus. E 2, precisa ter a oração. Porque se eu só entregar a palavra e eu não orar, eu preciso estar constante em oração e jejum. Porque quando eu estou em oração e jejum, eu só entregar a palavra, algo vai acontecer. O Espírito Santo, ele vai confirmar a palavra como ele confirmava a palavra dos apóstolos. Não está fora do roteiro, mas o Espírito Santo me levou num versículo aqui. Marcos último capítulo de Marcos 16. Se o Espírito Santo vai nos revelando o versículo, eu vou citando para os irmãos. Amém? Marcos 16. Essa passagem é muito importante para todos, amados irmãos, para que nós venhamos a ser edificados. Diz assim, Marcos capítulo 16, versículo 20. Ora, versículo 19 e 20. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido nos céus, assentou-se à direita de Deus. Glórias a Deus. E ele, tendo partido, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor, o Espírito Santo, e confirmando a palavra com sinais que os seguiam. Amém. Olha para você ver aqui no versículo 20. E eles, tendo partido, os apóstolos,
eles saíram, os discípulos de Cristo, agora eles saíram pregando por toda parte, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com sinais de maravilhas e prodígio. Amados irmãos que hoje estão aqui, futuros obreiros, a nossa palavra, quem vai confirmar é o Senhor, é o Espírito Santo. Quando nós falar, por isso que a oração e o jejum constante, a obediência a Deus, é importante. Porque quando nós entregamos a palavra, o Senhor é o que vai confirmar. Porque muitas das vezes a pessoa entrega a palavra e não é confirmado. Se o Senhor não confirmar, nada vai acontecer. Por isso que hoje em dia existem muitas palavras, pregações e pregações e nada acontece. Porque a palavra é entregada e não é confirmado. Tem situações que é a dureza do coração do homem, mas tem situações que não é dureza do coração do homem, é falta de oração, falta de consagração. E quando a pessoa vê que nada acontece, ele começa a inventar coisa, ele começa a querer fazer situações. Eu quero chamar a atenção de todos os amados irmãos que estão aqui. A autoridade espiritual. A autoridade espiritual não é aquele irmão que ele grita muito alto. A autoridade espiritual não é aquela pessoa que ele fala muito tempo, a cada 5 minutos, a cada 2 minutos ele está falando em línguas. É muito importante a oração em línguas, é muito importante, mas isso não significa autoridade espiritual. A autoridade espiritual é ele ter intimidade com Deus e obediência e ter fé, saber com quem está com ele. Se ele ter certeza que Deus está com ele. É ele entregar uma palavra sem duvidar no coração. A autoridade espiritual. A pessoa quando tem a autoridade espiritual, ele não precisa chegar em alguma pessoa, como obreiro, os futuros obreiros agora. Hoje muitas pessoas pessoas que na hora que vai orar, eles começam a colocar a mão na cabeça e se a pessoa não cai, ele vai rodando até a pessoa cair. Obreiro, isso aí tem que aprender que não é assim. Você quer ter autoridade espiritual? Ora, jejum e consagra. Se a pessoa tiver de cair endemoniada, você não vai precisar nem relar nele. Você não precisa relar nele para ele cair endemoniado. Só de você chegar perto dele, ele vai cair endemoniado, se tiver de cair. Ou se você orar de longe, ele vai cair endemoniado. Talvez algum dos irmãos aqui já do ministério, talvez na hora da oração, já viu pessoas que caiu endemoniado. Como o culto de sexta-feira. A mulher que caiu endemoniada aqui, eu nem estava perto dela orando. Né? Eu estava orando do púlpito, só pedi a pastora Kelly colocar a mão sobre a cabeça dela. Ela colocou a mão sobre a cabeça dela e eu orei de cima do altar. Precisei ir lá. Talvez a pessoa fala, não, ele foi lá e começou a botar a mão na cabeça? Não. Isso pôr na mão na cabeça. É importante você pegar e orar em posição de mão na cabeça de um de outro. É muito importante. Mas a autoridade espiritual não significa a pessoa começar a rodar a cabeça dos outros. Eu quero ensinar a cada um bem, para que quando chegar lá na frente, a cada um saber a usar a autoridade que Deus deu para cada um. A autoridade que Deus delegou e Ele entregou para cada um. E quanto mais exercita a tua fé, você tem autoridade. Por isso que a palavra de Deus, quando ela é entregada, o Espírito de Deus, Ele confirma, o milagre, os sinais de maravilha vai acontecer. Os sinais de maravilha, ele vem junto com a palavra de Deus. Vamos continuar o nosso versículo 5. Vou ler de novo, parte 5. Compartilhar experiência ministerial para facilitar a aprendizagem e incentivar os futuros obreiros ao ministério. Parte 3 agora. Vamos continuar. O que é ser um obreiro? Vamos agora o que é ser um obreiro. Obreiro é o que coopera na realização da obra de Deus. Obreiro é aquele que está disposto a quê? A cooperar, ajudar. O irmão só de vir aqui hoje, ajudar na câmara, colocar aqui, pegar um copo de água, trazer aqui na frente, aqui, deixar um copo de água aqui, ou o pastor trazer um copo de água, ou o irmão pegar, arrumar um som, ligar um ventilador, arrumar uma cadeira. O irmão já é um obreiro da casa de Deus. A pessoa que faz isso já é um obreiro da casa de Deus.
A pessoa que ele vem e ele arruma a cadeira ou ele traz algo na igreja para o mantimento da igreja, um copo, arruma alguma coisa, ele é o obreiro da igreja. Ele é um obreiro. O obreiro é aquele que coopera para a obra do Senhor. Aquele que convida o irmão para vir num culto, ele é um obreiro de Deus. Mesmo que as pessoas não te reconheçam como obreiro. Porque tem pessoas que ele é um obreiro, mas pessoas não reconhecem ele como obreiro. Você vai ver que Davi, ele já era rei e ninguém reconhecia ele como rei. Ele passou a ser rei quando ali Samuel, né, foi lá e ungiu ele. Ali naquele momento ele passou a ser rei. Ele era ungido, mas ele não estava exercendo o teu cargo. O povo não reconhecia ele como rei ainda. Mas ele foi reconhecido como rei o dia que ele foi coroado lá em cima. Mas ele já tinha a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo já tinha abandonado Saul, tinha vindo sobre Davi, e agora o espírito maligno tinha tomado posse de Saul. Então ali ele já era um obreiro de Deus. É a mesma coisa, tem muitos irmãos que ele é obreiro de Deus, mas ele não é reconhecido entre os irmãos como obreiro de Deus. E tem que ter muito cuidado isso, porque tem irmãos que ele se afasta e ele desvia, sai da casa do Senhor, por causa disso. Ele fala assim: eu vou sair da igreja porque aqui eu não tenho reconhecimento. Não é assim. O obreiro ele tem que esperar o tempo dele. Há um tempo para tudo. Talvez ao tempo que o pastor escala ele, para ele ser ungido, e é o tempo que ele vai chegar para a unção dele. Talvez ele chegue aquele tempo a unção dele, e ainda o Deus ele comunica com o pastor, fala, não vai ungir agora porque não está preparado. Aí aonde que chega, o que acontece? O irmão pega e fala, agora eu vou sair da igreja porque eu não sou reconhecido, que eu não sou isso, e eu vou para outro lugar. Irmão, não se saia de ministério, não fica pulando de ministério a ministério. Tem um respaldo só para você sair do seu ministério onde que você está. Um respaldo só. Se você saber que o lugar ali onde que você está, não pregue a verdade. Se você não souber, aqui o meu pastor está fraco, alguma coisa, dobra o teu joelho e vai orar pelo teu pastor para ele se fortalecer. Dobra o teu joelho e vai orar para ele ter sabedoria na palavra, ter sabedoria na pregação. Abre a tua Bíblia em Efésios. Eu quero deixar isso aqui, porque há uma importância, Efésios capítulo 6, né, onde que Paulo ele cita isso para conosco. Você que está com a tua Bíblia, a pastora Kelly, a hora que achar, já pode ler também esse Efésios 6 para conosco. Aleluias. Efésios capítulo 6, pode desligar o celular. Efésios capítulo 6, quem achar, diga amém. Aleluias. Efésios capítulo 6, vamos ler lá o versículo 19. Amém? Quem achou, pode, a pastora Kelly, se achou, pode ler. Aleluias, glória a Deus. É por mim para que me seja dado. Traz o celular aqui para mim, por gentileza. Aleluias. Glórias a Deus. Amém. Pode ler. É por mim para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho. Aleluias. Lê o versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica, por todos os santos. Aleluias. Olha para você ver o que o apóstolo Paulo está falando aí. Ora por todos os santos. Ele está mandando orar por todas as pessoas. Mas agora no versículo 19, ele está falando assim, ó lá. E ore também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que, quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Para quê? Para que a mensagem que Deus, talvez a tua tradução é um pouco diferente, eu li na nova linguagem de hoje. Para que ore por ele também, para que Deus dê a mensagem certa.
Para quê? Quando você ora pelo pastor, pedindo a Deus para que Deus dê a mensagem certa para o pastor, a mensagem certa, quando você vir no culto, você vai ouvir aquilo que você está precisando ouvir. Aquilo que você precisa ouvir para a sua vida, para a sua casa. Pastor, eu vou no culto, eu não ouvo o que eu estou precisando na minha vida para resolver o meu problema. Mas você está orando para Deus, para que Deus dê a mensagem para o pastor, para que venha dar a mensagem correta para ele? Isso daí é para que irmãos futuros missionários venham ensinar para os seus próximos alunos. Por quê? Ore também por mim. O apóstolo Paulo estava pedindo para orar por ele também. Para que me seja dada. Ore também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa. Por que Deus dê? Porque é só Deus que conhece o coração de cada um dos amados irmãos. É só Deus que conhece o teu coração. Então, a hora que o pastor for falar com você, a hora que o pastor for entregar a mensagem para a igreja, você já orou na sua casa, já ora continuamente, pedindo para Deus dar a mensagem certa para ele. Aonde que Deus já passou para ele a mensagem certa, e aonde que ele vai entregar a mensagem para o seu coração. Aonde que o pastor vai orar por você, e aquilo que você esperava, você vai alcançar. Por isso que cada um precisa estar com o teu coração, sempre orar e interceder pelo seu líder. É muito importante isso. Quer ouvir, quer que o pastor dê aquela mensagem, porque muitas vezes, talvez, conforme a congregação, o pastor, ele entrega todo dia paulada, e só correção, e aí as pessoas só vigam naquilo. Aí a minha pessoa fala, eu não estou ouvindo que agora uma solução para o meu problema. Por que eu não estou ouvindo? Talvez ele não está orando pelo seu pastor, intercedendo por ele, para que Deus venha dar a mensagem certa, porque Deus é o que vai dar a mensagem para ele, para que ele venha pregar. Vamos continuar aqui, aleluias, a nossa leitura. Próximo, estrofe 2, o que é ser o obreiro 2. O obreiro é aquele que descobre como serviçal do Senhor, e atende sem tardar o seu chamado. Na tua apostila está aí João 8, João 15, 16. João 15, 16, aonde que Deus ele vai dizer que Ele nos chamou, Ele nos escolheu a nós. Atende ao chamado sem tardar. Muitos amados irmãos, hoje eles tardam nos seus chamados, por falta de conhecimento. João 15, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor, eu vou ler na Nova Linguagem. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que escolhi, para que vão e deem fruto, e que o vosso fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhe dê de tudo o que pedirem em meu nome. Olha aí, Deus já escolheu a cada um que está aqui. Deus ele nomeou e capacitou a cada um que está aqui. Deus ele escolheu você. Ele escolheu para que você o quê? Para que você vades e produza fruto e o vosso fruto permaneça. O fruto da palavra, ele permaneça de eternidade em eternidade. Como nós acabamos de ler lá em Daniel, que a palavra, aquele que ensina a justiça, ensina a fazer o certo, é aonde que ele vai para a eternidade, os seus frutos. Ele resplandece como o resplendor, como o sol. Ele brilha como as estrelas, como os firmamentos, como o resplendor do sol. Então, é muito importante isso, porque para cada um dos amados irmãos, vai falar, não, qual é o meu chamado? Para começar a descobrir o teu chamado, talvez a pessoa precisa, eu vi esse tempo atrás, um grande homem de Deus, ele também estava citando, eles fizeram uma pergunta para ele, pastor, como eu vou descobrir o meu chamado? Como eu vou descobrir o meu chamado se eu estou correndo para um lado, correndo para o outro, e eu quero descobrir o meu chamado, mas Deus não vem me falar para mim descobrir o meu chamado. Ele falou, a primeira coisa para você descobrir o teu chamado, você tem que começar a abrir a tua boca e sair a evangelizar. Começa a evangelizar, entregar folheto, vai pregando, prega no boteco, prega na esquina, vai, convida o vizinho, convida outro, você vai descobrir o seu chamado. No meio do teu chamado, a hora que você está fazendo a obra de Deus, você vai descobrir o seu chamado. Se o seu dom é cantar, continua cantando, é o teu chamado.
Se você agora vai evangelizar e começa a ganhar alma, muitas almas, você é um evangelista. Teu chamado de evangelista. Porque o evangelista é aquele que ganha muitas almas. Agora, se o teu dom é ensinar, você vai ter muita sabedoria. Deus vai te dar muita sabedoria para você ensinar. Você tem que descobrir o teu chamado. Primeira coisa, você precisa ir para você descobrir o teu chamado. Porque, na realidade, muitas pessoas, eles pensam que o chamado deles, Deus ele vai cair do céu. Tem um chamado divino, né? É bem raridade, bem poucos, que é o chamado divino, que a pessoa, Deus aparece para ele mesmo, pessoalmente. Jesus pode aparecer pessoalmente para qualquer um que está aqui. Jesus ele pode aparecer, né? E entregar o teu chamado, uma visão. Ele pode te arrebatar em espírito e você entregar. Eu te garanto que se Deus te arrebatar de espírito do seu corpo, você não vai parar em pé. A única coisa que você vai clamar é misericórdia. E você compreende isso. Eu não compreendia isso. Eu compreendi isso o dia que Deus me arrebatou eu em espírito. Que depois, na realidade, até que Isaías foi arrebatado também. E quando ele chegou, quando ele foi arrebatado, quando ele viu aquela visão, a visão que ele vai falar do dia que o rei morreu, e ele via os serafins, e ele viu que o trono de Deus, ele viu a Deus, e ele vai gritar, ai de mim que sou pecador, e ele cai e ele vê que ele está no meio de um povo de lábios impuros, impuros lábios ainda. Mas o anjo do Senhor, né, vem, né, um serafim, pega uma brasa, coloca na boca dele, e vai falar que agora essa brasa te purificou, e aí Deus vai falar assim, agora quem eu enviarei para pregar? Aí aonde que Isaías fala, Senhor, envia-me a mim. E aonde que Deus enviou ele. Você vai ver que aquele que teve a visão também, que Deus arrebatou ele em espírito, você vai ver João na Bíblia, ele caiu também como morto. Ele vai cair clamando a misericórdia de Deus, mas Deus ele vai pegar ele e vai mandar ele ter bom ânimo. Você vai ver que Daniel também, ele caiu em rosto, caiu em terra também, mas o anjo diz para ele o quê? Tenha bom ânimo, levanta-te. Então, quando a pessoa tem uma experiência mesmo com Deus te arrebatar em espírito é a melhor experiência e terrível experiência, é a pessoa que tem uma experiência desse jeito. É muito bom, porque a pessoa ele tem uma experiência, ele vem com mais temor no coração, mas precisa manter depois a obediência à palavra de Deus. Vamos continuar lendo aqui o próximo versículo. Lemos a parte 2, né? Vamos agora, o que qualifica um bom obreiro? O obreiro da casa de Deus é aquele que trabalha e não dá trabalho. Ponto. Amado irmão, obreiro da casa de Deus é aquele que trabalha. Ele é aquele obreiro que ele não bota canseira no meio, não. Ele trabalha. O pastor ligar para ele está disposto... ele está disposto a evangelizar, ele está disposto a fazer algo para a igreja, ele está disposto a fazer um evangelismo, a visitar um irmão, a visitar uma irmã. Os irmãos onde que nós fomos visitar hoje, aquele lá, os irmãos era para ter irmãos visitando, senhores e senhora. Eu estou vendo uma importância muito grande hoje em dia, e eu quero montar pessoas para fazer isto. As maiores pessoas que estão precisando agora é os idosos. Eles são as pessoas que mais estão precisando de ajuda espiritual. Eles estão nas casas sozinhos, não estão indo para a igreja. Não estão indo para a igreja porque não pode ir para a igreja. E eles estão nas casas sozinhos. E são pessoas carentes, são pessoas que te atendem bem, são pessoas que te abraçam e está precisando de obreiro desse jeito. Na realidade, precisa de obreiro desse jeito. Para quê? Irmãos que vai lá, visita, senta ali, toma aquele cafezinho junto com eles, porque os senhores, essas pessoas de idade, eles querem que você senta ali, que você toma um café com eles, conversa. É muito importante isto. Na realidade, Jesus, ele vai dizer isto para que nós vamos atrás dos órfãos, das viúvas, venha ajudar eles. Essa aí é o verdadeiro evangelho de Cristo. É a verdadeira missão, ajudar essas pessoas. Não pode vir para a igreja, ele está com dificuldade.
Vai lá, pega eles, busca ele, traz para a igreja, ouve uma palavra, faz uma oração. Irmão, ó, tem tal pessoa que está passando necessidade. Hoje precisa muito de ajudar essas pessoas. Na realidade não é nem financeiramente, porque a maioria financeiramente, esses senhores e senhoras, os dois são aposentados. Eles têm financeiramente, mas espiritualmente eles estão precisando de carinho e atenção e de palavra. Eu tenho visto isso porque eu tenho andado e visitado, mas eu não tenho visto pessoas ir atrás. Eu tenho visto pessoas de ministérios grandes, né, eu ido em ministérios grandes, pessoas, senhores da Assembleia de Deus, né, da cristã, já fui, ministério grande, estou citando só ministério grande, só esses dois só. E eles dizem, uns senhores aí que dizem que 3 meses nenhum pastor foi lá, passou lá para chegar lá e falar, não, vamos dar o conforto, vamos ajudar, vamos fazer isso. Não foi. Então, precisa de nós capacitar obreiros para que vai. Não só pessoas de perto, cidade de perto, mas cidade de longe, pessoa que talvez tenha um vizinho ou outro, um ali, um aqui, para pessoas descobrir essas pessoas, focalizar nelas, ajudar elas. Para quê? Para que a cada um vai receber o galardão de Cristo. Todos nós que ajudamos essas pessoas têm o galardão de Cristo, mas precisamos ajudar elas. Vamos continuar aqui. Obreiro que trabalha, que não dá trabalho. Obreiro que dá trabalho, irmãos, é aquele obreiro que ele começa a semear contenda no meio dos irmãos. Obreiro que semeia contenda com outro irmão, com a irmã, com círculo de oração, dos jovens, adolescentes, criança. O obreiro ele só dá trabalho, ele inventa a fofoquinha do pastor, ele inventa a fofoquinha da irmã, ele não quer cooperar para crescer, ele quer dividir. E lá em Efésios, Romanos capítulo 16, vai dizer, o apóstolo Paulo, ele vai falar, deixa eu ver se eu acho certinho um versículo aqui, ele vai falar para nós achar essas pessoas e arrancar essas pessoas do meio. Por quê? Pessoas que eles ficam difamando, né, o evangelho de Cristo. Deixa eu achar aqui, Romanos 16, versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles. Olha para você ver, Romanos 16, versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Desvia dessas pessoas. Eu rogo para que vocês descubram quem essas pessoas no meio dos crentes. E no meio dos crentes tem muitas pessoas, e essas pessoas eles acabam com a igreja. Esse aí é os joios, é aqueles ratinhos que vêm destruindo. Ele roga, olha lá o que ele vai dizer. Rogo os irmãos, noteis quem promove dissensões e escândalo. Por quê? O pastor fala, a igreja, a norma, porque a cada ministério que você congrega, que a pessoa for congregar, tem uma norma, tem uma regra. E a pessoa dentro daquele ministério, dentro daquela norma, ele tem que obedecer a norma do ministério. O pastor falou algo para ele tem que cumprir aquela norma onde que ele está. Não é que o irmão falou, naquela igreja eu posso fazer isso, naquela eu não posso fazer isso, eu vou ali por causa disso e aquele lá. Se o irmão for achar defeito em todo mundo, ele não vai ficar em nenhum lugar. Todo lugar tem defeito, mas o irmão ele tem que ser humilde para estar ali, orar a Deus, e se ele achar algum defeito, ele vem orar a Deus para que Deus mudar. Pode falar, irmão. Não, mas é muito importante, as dúvidas é bom, tem que tirar as dúvidas mesmo, amém? Até os irmãos aí, né, que é através desse vídeo, não fique com dúvida, deixe as suas dúvidas no comentário, tá? Todas as suas dúvidas, deixe no comentário para nós responder em nome de Jesus. Aleluia. Vamos continuar, né? E lembrando, promover dissensões, tem que cuidar isto. Lembrando que tem obreiro que promove dissensão, hein? Cuida isso, irmãos. Tenha um coração humilde. Amém? Vamos continuar ali. Agora nós vai... parte 2. O obreiro da casa de Deus, ele é cuidadoso, ou ele é zeloso, aplicado em suas tarefas, não faz nada por obrigação. Amado irmão, o obreiro bom de Deus, o obreiro, né, o que qualifica um bom obreiro?
O que qualifica um bom obreiro é ele não fazer nada, né? Tudo é impulso, né? Tudo a obrigação. Você não pode fazer nada por obrigação. Você tem que fazer porque você quer, porque você gosta, porque você é motivado pelo Espírito de Deus. Todas as pessoas precisam dessa motivação. Não, eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo isso por obrigação. Não é por obrigação. O obreiro da casa de Deus, porque a pessoa que ele faz por obrigação, muitas pessoas ele quer cobrar. O obreiro da casa de Deus, ele não faz esperando o fim lucrativo, não. Ele faz porque é para Deus e ele sabe que de Deus vai vir a recompensa. Ele sabe que de Deus vai vir recompensa. O obreiro é digno do seu salário. Todo obreiro é digno do seu salário. Lá para frente nós vamos ver sobre isso. Mas o obreiro da casa de Deus, ele tem que fazer de bom ânimo, de bom grato. Vamos continuar. Mas por gratidão a Deus, olha lá, que se chamou para ser uma grande obra, e constante na fé, e os seus olhos são bons. Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23, aleluias. O obreiro, lembrando, amados irmãos, tem que ser constante na fé. Quantos irmãos acham aí? A pastora Kelly pode achar, quando eu falar para ler, vai ler. O obreiro precisa ser constante na fé. Por que constante na fé, pastor? Constante na fé é aquele obreiro que ele sempre está com fé. Ele não é aquele obreiro que um dia está lá em cima, um dia ele está pegando um leão e amanhã ele está lá embaixo. Não. Obreiro não pode ser constante na fé. Um dia ele está bem na fé, ele está dizendo, ele está pregando milagre, no outro dia ele já está pregando derrota. Você vê que tem um monte de gente assim hoje em dia. Ele prega só benção, outro dia ele já fala que a vida dele já é só de lutas, de prova e dificuldade, e ele não vê nenhuma superação. Ele só vê dificuldade, ele só vê que ele só está pregando só em Jó, e eu sei já, né, o que a pessoa está vivendo pela sua pregação. Pelo que ele está vivendo, tem obreiro que você já sabe da sua vida, do que ele está vivendo pela sua mensagem. Por quê? Ele só está em dificuldade, em problema. E se a tua fé for constante, a fé do obreiro for uma fé constante, ele pode estar na adversidade que ele for, mas ele está com a sua fé firme, ele sempre vai pegar fé, ele sempre vai pegar que vai vencer. Ele sempre vai estar, a sua vida, talvez ele vai passar por um momento de dificuldade, mas porque ele está naquela fé constante e ele pregando fé, ele vai se erguer, ele vai para a frente. As irmãs obreiras, missionárias, o que acontece? Vai sempre aparecer mais mulheres precisando de ajuda. Vai vir uma mulher pedindo oração, com problema no casamento, um problema no esposo. O ensino passado, nós falamos muito sobre casamento, sem respaldo de separação, de aconselhar, orar. Lembrando, a pessoa quer separar, deixa separar por conta, você não tem motivo nenhum. Porque se você dá palpite, separa, depois você vai passar por ruim. Então se quiser separar, separe, mas a tua palavra é, Jesus veio para restaurar o que havia perdido. Então, se o casamento está perdido, ele veio para restaurar. Ele veio para restaurar. Ele veio para trazer agora aquilo que já não tinha solução mais, ele vai restaurar a empresa, casamento, vida espiritual, vida sentimental. Ele veio para restaurar. Lembra disso. Vamos continuar aqui. Pastora Kelly pode ler 6, 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Olha aí para você ver. Isso é só o 22, né? Olha para você ver. Os teus olhos, a candeia do corpo. O que é a candeia do corpo? A candeia é aquilo que ilumina, é aquilo que clareia. Hoje nós temos a lâmpada, as luzes aqui. Então, é uma candeia. A luz, os olhos é a luz do corpo. Se os teus olhos for bom, o teu corpo vai ser bom. Se os teus olhos for mau, tenebroso será o teu corpo. Pode ler o versículo 23. Aleluia. Se, porém, os teus olhos forem maus,
o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Olha agora para você ver. Irmãos, você quer que a tua vida espiritual seja mudada? Tenha autoridade. Cuida o que os teus olhos vê. Cuida o que os teus olhos vê. Pastor, televisão não tem nada a ver assistir televisão, assistir novela. Aonde que o teu corpo, os teus olhos está, ali pode contaminar o teu corpo. Você vê uma cena ali de sexo, cena de agarramento, porque a pessoa já sabe, no momento daqueles agarramentos, a pessoa, mesmo que eles não estão mostrando nada, mas vocês sabem o que está passando. Só se for uma pessoa assim, muito leiga, muito tonto para não saber, né? Até o burro sabe. Ele sabe o que está acontecendo. Aí o que acontece? Satanás, ele trabalha na mente. O diabo, ele trabalha na mente da pessoa. E quando ele trabalha na mente, através da pessoa vendo aquilo, ele vai atingir o coração. E quando ele atinge o coração através do quê? Através dos olhos. Naquilo que você está vendo, os teus olhos vai contaminar o seu corpo. Aleluias. E automaticamente, pode ler de novo para nós, pastora Kelly. Os irmãos podem abrir a tua Bíblia e riscando aí, anotando, hein? Pode ler os dois. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Aleluias, glórias a Deus. Olha aí, que maravilha. Se os teus olhos forem maus, quão grande será as trevas no teu corpo? Agora, quando ele fala corpo, não é esse corpo físico, não. Ele está falando assim, quão grande será as trevas na sua alma, as trevas no teu espírito. Agora nós volta agora lá na autoridade, onde que eu falei que a autoridade não está muito no rodar a cabeça, no grito, não. Não está, a autoridade não está nisso, de você empurrar a pessoa, quando você vê a pessoa, vê que ela não cai, a pessoa agora vai empurrar a cabeça dela e vai colocar o pé na frente para ela não afastar o pé para trás, para ela trupicar e cair, não. Não está nisso. A autoridade agora está no que tem na vida dela. O que ela pode passar para outra. Cuidar os olhos. Cuidar naquilo que foca. Só lê o primeiro versículo. A candeia do corpo são os olhos. De sorte, se os olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Aleluias. De sorte que se todos os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bem, será luz. E só pode prejudicar Satanás, só pode incomodar ele, quando você for luz. Luz deste mundo. Aonde que os seus olhos estão, ali está o seu coração. Ali está o coração. Os olhos do homem e da mulher, ele vai puxar, o Satanás ele vai puxar, mas através de você dominar do dia a dia, você vence. Você, através da oração, jejum e consagração. Não é das pessoas que ele é acostumado a cobiçar, agora entra a cobiça. Porque muitas pessoas hoje não têm autoridade espiritual. Eles podem orar muito, jejuar muito, mas os seus olhos são maus. E se os seus olhos são maus, todo o seu corpo é tenebroso. Pessoas que agora cobiçam a mulher dos outros, pessoas agora planejam mal contra os outros, pessoas que agora ele cobiça o que é dos outros, tudo vem pelos olhos. O pecado de Davi começou pelo quê? Pelos olhos. O pecado dele não começou pelo coração. O pecado dele não começou pelo beijo. Começou por a hora que ele viu Betseba. Aonde que ele começou? Ele fez o quê? Ele viu ela. Ele poderia não ter pecado. Não é pecado você ver uma mulher pelada passar ali, não. Não é pecado.
Se você não ir lá e consumar o ato. Não é pecado você ver ela passando, você vai fazer o quê? Senhor, liberta aquela mulher. Você viu ela passando, agora você vai fazer o quê? Você vai tirar os teus olhos dali. Agora, se você começar agora a cobiçar, agora a mulher passou ali, você vai sair lá do outro lado e ver até onde que ela vai, agora sim começou o pecado. Agora Satanás começou a trabalhar no teu coração. Isso aí não é só mulher, é homem também. A mulher passou um homem ali, deixa eu ver aquele homem, nossa, que homem é aquele, hein? Isso daí, e as mulheres obreiras precisam estar atentos nisso. Precisa estar atento nisso. Por quê? Não é só homem que é tentado, não. Todos é tentado. Precisa estar vigilante nisso. Capacitados. Cuida com os olhos. O obreiro precisa cuidar muito disso. Vamos para o próximo, terceiro. O obreiro da casa de Deus é aquele que tem maturidade. O que é maturidade? Pessoas experientes, pessoas sábias. Pessoas maduras é aquela pessoa que sabe resolver situações difíceis. Não é porque a pessoa é nova de idade que a pessoa não pode ser uma pessoa madura de experiência. A pessoa, ele tem sabedoria para resolver aquilo. Porque tem pessoas que ele é maduro de velhice, mas ele não tem nem nada de sabedoria. Ele é pior do que uma criança. Ele é maduro de velhice, mas você não colhe nada dele. Mas agora o obreiro ele precisa ter maturidade. Vamos continuar lendo aqui. Ou seja, é equilibrado emocionalmente e espiritualmente. O obreiro da casa de Deus ele precisa ser equilibrado emocionalmente. Mulheres que estão aqui, mulheres que agora estão fazendo esse curso, precisa ser equilibrado emocionalmente como obreiro e obreira. Precisa saber dominar o seu próprio espírito. Precisa saber, no momento de situação, saiu da sua casa, talvez aconteceu algumas situações de discussão, de discórdia no meio da casa. Precisa sair com o teu coração, orar a Deus. Sempre a discórdia nunca pode vir, já que o obreiro está sendo capacitado, não precisa sair por vocês. Não, eu não vou brigar porque eu sei que a minha briga não é contra carne e sangue, então eu não vou brigar com meu esposo nem com a esposa. Eu vou sair de casa com a minha consciência limpa, que eu não briguei com ela, que eu não briguei com ele, eu não briguei e nem vou brigar. Pode o esposo ficar brigando, quebrando tudo, pode ficar a esposa querendo botar fogo na casa, mas você sai com a tua consciência limpa, você não quis brigar e você não vai brigar. Você vai para a igreja para orar com a tua consciência limpa. Tu vai chegar na igreja, não vai ficar com a cara parecendo que chupou 2 limões e foi batizado, não pode vinagre não. Você vai ficar alegre, contente, passando fé e esperança no dia melhor. Sabe que todo mundo está passando por adversidade. Até o apóstolo Paulo, ele vai citar num outro versículo, depois eu vou citar mais lá na frente. Ele vai falar, irmãos amados, muitos dos outros irmãos passam as mesmas aflições que vocês estão passando agora. Então tenha bom ânimo. As mesmas aflições e problemas que você passa agora aqui, tem outros irmãos que estão passando. E até pior. Então é para vocês ter bom ânimo. Porque quando a pessoa tem bom ânimo, ele vence. Ele vai no bom ânimo, ele sempre tem certa situação que é sério, ele tem que levar na brincadeira para ele não brigar, para ele não discutir, e ele vai levando. Ele precisa ter isto, bom ânimo. Vamos continuar lendo aqui. Equilibrado. Se a pessoa não tem equilíbrio espiritualmente, precisa orar a Deus, pedir equilíbrio espiritualmente, e não só pedir a Deus, né? Deus ele já deu a graça, então agora você precisa se controlar. Vamos continuar lendo aqui. Aceitar conselhos, correção e críticas construtiva, não levando para o lado pessoal. Olha, o bom obreiro, o que qualifica um bom obreiro? Ele tem que aceitar conselhos. O teu pastor ou as pessoas que estão no meio da igreja, pessoas sábias, ele precisa aceitar o conselho. Aceitar correção. Se o pastor corrigiu ele não é chegar agora, eu vou sair da igreja porque o pastor me corrigiu. O pastor falou que eu não poderia fazer isso, eu estou vazando da igreja, estou indo embora.
Eu vou arrumar outro ministério, eu vou ficar em casa emburrado, eu não vou... Irmão, isso aí é molecagem, isso aí é negócio de moleque. É moleque, aqui todo mundo é grande. Então, moleque, coisa de ficar emburrado é negócio de moleque. E moleque, quando fica emburrado, o pai faz o quê? Pega aquela vara de goiaba, corta ela e passa na bunda dele. Ou pega aquela cinta, dobra em duas e põe na bunda. Moleque emburrado faz isso. Então, o crente que ele fica emburrado, o pastor falou, corrigiu ele, o obreiro que ele sai e fica emburrado, Satanás se apodera dele. O diabo se apodera dele, ele sai da bênção, ele sai da luz e as trevas abraçam ele. E olha que quando as trevas abraça com tudo. As trevas abraçam para amarrar ele, destruir e levar à condenação. E o diabo ele não quer perder a alma de ninguém. O diabo não quer perder a alma de ninguém. Ele quer o quê? Destruir. Os irmãos que estavam aquele dia aqui no culto da sexta-feira, viu que o diabo falou na boca daquela mulher. Ele quer o quê? Destruir. E ele diz, não, eu já destruí o casamento dela. Eu já destruí. E vou continuar destruindo. Então, a pessoa precisa ter confiança, fé, perseverança e aceitar críticas, ser humilde para aceitar a correção. O pastor corrigiu ele tem que falar, olha, pastor, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu preciso mudar, né? Porque mesmo que a pessoa, talvez o irmão acha que está certo, se talvez o pastor, ele corrigiu ele, não debate com o pastor, de maneira nenhuma. Aliás, o pastor que sempre que dirige a igreja precisa ter sabedoria na hora de conversar, né? Mas o irmão precisa aceitar a correção também, abaixar a cabeça, sair, orar e falar, eu preciso de mudança, eu preciso de mudar, eu preciso aprender, porque o que o filho vê o pai fazer, ele vai fazer, e o que o pastor faz, o obreiro vai fazer a mesma coisinha. O que o pastor faz, a autoridade que o pastor tem para orar, o obreiro vai ter a mesma autoridade. Para e presta atenção e pega essa palavra que eu estou te falando. A autoridade que o pastor tem para orar por alguém, a sabedoria que ele tem é tua. É tua sabedoria. Se o pastor não tem sabedoria e não tem autoridade, a pessoa não tem sabedoria e não tem autoridade. Não tem autoridade. Você vai ver que Elias passou autoridade para Eliseu. Eliseu, quando ficou com o cargo dele ali agora, e foi dobrado a porção. A autoridade de Eliseu foi dobrada. Jesus passou a sua autoridade para os discípulos. Você vai ver que o apóstolo Paulo, ele passou a autoridade para Timóteo, ele orou por Timóteo. Abre 2 Timóteos, eu quero... vamos abrir 2 Timóteo, capítulo 1, ou 1 Timóteo, vamos achar aí, você que achar aí já vai dizendo amém. Esse versículo não estava no nosso roteiro, mas versículo que o Espírito Santo vai me trazendo aqui, eu vou citando para a nossa edificação espiritual, para todos os amados irmãos, é muito importante para o aprendizado dos irmãos quando sair daqui. Glórias a Deus. Versículo 1 Timóteo, 2 Timóteo, deixa eu ler 2 Timóteo, capítulo 1, porque motivo lembro que isto, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, diz assim, por este motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Por este motivo, apóstolo Paulo falando a Timóteo, o pastor Timóteo, porque Timóteo, ele era diácono e depois ele passou a ser pastor. Timóteo, ele é pastor da igreja de Éfeso também, tá? Os irmãos aí, vamos falando para os irmãos ir aprendendo também. Por este motivo eu te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti por imposição das minhas mãos. Apóstolo Paulo tinha orado por ele, né, impondo as mãos sobre Timóteo, e a autoridade de Paulo estava sobre Timóteo.
E o apóstolo Paulo, ele pediu para que ele despertasse o dom. Você pode olhar aqui, lendo essa passagem, o primeiro versículo, versículo 6 e versículo 7, você vê que Timóteo, ele era um pastor e ele estava meio adormecendo nos seus dons. Ele estava meio desanimado, porque toda a pessoa, ele pode desanimar, mas ele não pode esmurecer, ele não pode desistir da sua fé. E o apóstolo Paulo ele falou, olha, desperta o dom que existe em você. Existe um dom em você, mas precisa despertar ele. Algo já está dentro de você, mas você precisa despertar. Não tema. Aí o versículo 7. Porque Deus não deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação, de ousadia. Deus deu um espírito de ousadia para todos que estão aqui. Então, a autoridade que o teu pastor tem é a autoridade que você tem. Vamos continuar a nossa leitura aqui. Aleluias. Porque senão o nosso negócio aqui vai demorando, hein? Vamos andando aqui no próximo versículo. Diz assim, não levando para o lado pessoal, 4, parte 4 agora. O obreiro da casa de Deus tem senso crítico para avaliar o desempenho do seu trabalho no reino. Ou seja, ele mesmo se questiona dizendo, Deus tem se agradado com os meus serviços? Isso é muito importante. O obreiro, ele mesmo, ele olha para si mesmo, né? E pergunta para Deus, Deus, o Senhor tem me agradado com o meu serviço? O que eu tenho feito para o reino de Deus? O Senhor está ficando agradando disso? Será que Deus está me agradando com o meu modo de falar, o meu modo de agir, o meu modo de pregar, o meu modo de ensinar, a minha atitude? Será que Deus, pergunta ao Pai, pergunta a Deus, Senhor, eu estou fazendo aquilo que o Senhor quer para mim? Continuando aqui, como estou servindo a Deus com o ministério que Ele me confirmou? Pergunta que você deve fazer a Deus. Como eu estou servindo a Deus com o ministério que Ele me confirmou? Será que eu estou fazendo aquilo que Deus quer realmente? Eu estou dando toda a minha capacidade? Será que eu estou fazendo corretamente? Eu devo perguntar para mim e perguntar a Deus. Para que Deus, se eu não estiver fazendo de tudo aquilo que eu sou capaz, que Deus venha me mostrar, para que eu seja capacitado por cada minuto a mais, a fazer aquilo que Deus tem para mim. Amém? Tem alguém que tem alguma dúvida? Amém. Vamos continuar aqui. Se os irmãos aí que estão vendo, se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Amém? O obreiro da casa de Deus, ele é fiel ao ministério que nomeou e não um Judas Iscariotes. O obreiro, pode abrir a tua Bíblia em Marcos capítulo 3, 19. O obreiro da casa de Deus, ele tem que ser fiel ao seu ministério. Não um Judas Iscariote. O que é um Judas Iscariote? Aquele que traiu. Marcos 3, 19. Ele precisa, os irmãos já achou já? Eita, glórias a Deus, irmão tá ligeiro, hein? Pode ler, pastora Kelly. E a Judas Iscariotes, o que o entregou. Olha aí, ou aquele que o traiu, né? Tem algumas versões que é isso, né? Ao que traiu. Olha para você ver aí, Judas, aquele que traiu. Porque tem obreiro da casa de Deus, que eles estão dentro da casa de Deus, mas eles estão planejando outra coisa. Eles estão planejando abrir um ministério. Eles não estão ali para ajudar a somar, eles estão ali para dividir a igreja. Não, eu estou pensando em sair do ministério e eu já estou convidando a irmã Odete, irmão José. O irmão José está ali quietinho, eu vou convidar ele para ele ir junto comigo, a irmã Lisandra, vou convidar todos os irmãos, né? Vou convidar a cada irmão, né? Os irmãos estão fazendo aí a distância, Sebastião Dantas, Leide Dantas, Deus abençoe. Vou convidar eles para mudar de igreja. Eu vou mudar. Estou convidando agora, esse aí é o Judas, esse é o obreiro Judas Iscariotes. Tem muitos isso aí dentro das igrejas, muitos, por quê? Ele está fazendo aquela panelinha, para quê? Para pegar os irmãos e dividir a igreja no meio, para que depois venha, ele não quer multiplicar, ele quer dividir,
Ele quer separar agora a igreja. Eu vou tirar um tanto de irmão daqui, eu vou inventar uma fofoquinha dali e daqui, e eu vou tirar os irmãos da igreja. Esse é o irmão Judas Iscariotes. Tem que cuidar nisto. Olha lá, 5. O obreiro da casa de Deus, ele é fiel ao seu ministério, que nomeou, e não o Judas Iscariote. Ele tem que honrar aquele ministério que nomeou, que enviou ele, que agora está capacitando, e ele não sair daquele ministério. Pastor, Deus ele me deu um chamado disso, então você vai cumprir o teu chamado dentro do ministério. Dentro do ministério que te nomeou, dentro do ministério que te chamou. Deus vai te capacitar, agora ele vai enviar você como pastor, evangelista, né, ou missionária, para outros lugares, para você cumprir o teu ministério. Eu vou dividir, eu vou separar, quero abrir um ministério para mim. Deus ele nunca vai, não tem respaldo bíblico que a pessoa vai falar que Deus está dividindo e está falando. Não tem respaldo bíblico. Não tem respaldo bíblico para falar, não, eu vou sair daqui, eu vou sair dali. A hora que ele nomeia, que envia, ele precisa de uma nomeação. Aonde que ele vai? A primeira nomeação. Quando eu vim para aqui, para Tangará, a primeira nomeação que veio, eu tenho a carta até hoje. A Igreja Apostólica, as 12 tribos de Israel. Essa igreja, esse ministério até fechou, esse ministério não existe mais. Mas eu tenho a carta, eu tenho guardado até hoje essa carta. Eu guardo ela para mim. Mas é um ministério que ele enviou, mas só que o ministério não tinha poder aquisitivo, nem financeiro, né? E eles fechou o ministério, o pastor decidiu fechar o ministério. E fechou o ministério. Então, quando o ministério fechou, acabou-se tudo o ministério. Então, a cada um tem uma nomeação, aonde que ele envia. E a pessoa precisa estar em obediência àquele ministério. Aonde que ele vai ser capacitado. Há um respaldo de você sair do ministério. Se a pessoa não estiver pregando a verdade. Se ele estiver aí contra a Bíblia, você pode sair. Tem respaldo de orar, Deus, no nome de Jesus, Senhor, eu te peço, abra os meus caminhos, mostra a visão, aonde que é para mim ir, estar bem, aonde que eu vou ser abençoado. Porque aonde que você for, onde que você for abençoado, que você vai sentir bem, ali a graça de Deus vai estar sobre você. Porque aonde que você está bem, aonde que a graça de Deus está sobre você, ali você cresce, ali você vai bem, ali você prospera. Porque se você estiver num lugar que você não está bem, há um lugar que você não está legal naquele lugar, você não prospera. É a mesma coisa que talvez a pessoa no meio de um casamento briga, contenda, confusão, e todo dia ou no serviço, num trabalho, todos os funcionários contra a pessoa, começa a discussão, picuinha, fofoca. A pessoa naquele trabalho, a pessoa vai ficando não vai ficando bem, até que ele pede a conta e sai. Por quê? Ele não é feliz ali. E ele vai sair. Então precisa ouvir isto. E precisa ver também se lado que o diabo arma para a pessoa sair do ministério. Pessoas, por isso, que precisam estar em constante oração e pedir o discernimento espiritual. O dom de discernimento dos espíritos. Para que você venha saber o que é de Deus e o que não é Deus. Amém? Vamos continuar lendo. Graças a Deus, todos os irmãos que estão fazendo, jamais vai ser um Judas no nome de Jesus. Parte 6, diz assim: o obreiro da casa de Deus é pontual e ácido nos cultos, né? O primeiro a chegar e o último a sair. O ser porventura... Não, tá bom, eu vou ler só até aqui, depois eu tenho outro versículo muito importante para isso aí. O obreiro da casa de Deus é ácido nos cultos, ele frequenta todos os cultos. O obreiro da casa de Deus, ele não falta num culto. Em um culto ele não pode faltar de maneira nenhuma. Ele não falta. Todos os cultos, o obreiro de valor, o obreiro aprovado de Deus, ele não falta num culto. É no culto, é na reunião, é na escola dominical, é no ensino. O pastor falou: irmãos, hoje nós temos uma consagração à tarde. O obreiro, olha, eu vou lá, hoje eu estou lá à tarde, mesmo que eu ando de a pé 5 quilômetros, mas hoje eu estou lá. Pastor, hoje vai ter um ponto de culto, nós vamos ter uma oração lá assim. O obreiro fala: não, eu vou estar lá. Por quê? O obreiro ele tem um chamado. Ele tem um chamado. E ele vai precisar aprender naquele chamado. Tem muitas coisas que qualificam um obreiro. Vamos continuar aqui. Ácido nos cultos.
O primeiro a chegar e o último a sair. O obreiro, o primeiro a chegar, ele já olhar os ventiladores, ligar o ventilador, ligar o ar-condicionado, ligar o bebedor, conferir se tem copo, ir no banheiro, conferir se tem papel higiênico. É serviço de obreiro isso aí. Ah, pastor, isso aí não é meu serviço. É serviço de obreiro. Pode ser presbítero, diácono, evangelista, pastor, tem que ver isto. Vai lá no banheiro, ixi, não tem papel higiênico. Deixa eu comunicar com o pastor, com a pastora, com alguém que da secretaria da igreja. Eu quero achar aqui, se não tem, eu mesmo, a hora que sair do culto, eu vejo que está faltando copo, eu mesmo vou comprar um copo lá, R$3, um pacotinho de copo, já vou trazer, eu vou colocar ali. O obreiro é isso daí. A pessoa já vai arrumando. Ah, não, vou dar uma olhada, eu quero aprender a mexer no som, vou arrumar no som, se não tem ninguém no som, eu quero arrumar uma cadeira. Eu quero ajudar alguém que chegou ali na porta. Preciso de pessoas para receber ele na porta. Ó, irmão, chega aqui, seja bem-vindo. Porque a pessoa, o obreiro, ele sabe quem está chegando no culto, quem não chega, quem é visitante, quem não é visitante. O visitante, ele vai tratar, seja bem-vindo, vem, senta aqui, Deus abençoe, sinta-se à vontade. E vai pegar, vai sentar ali, se não tiver a cadeira, vai arrumar a cadeira para ele. Vai mostrar para ele aonde que é o banheiro, isso é muito importante. Ó, irmão, ali é onde é o bebedouro, ali tem um copo d'água, ali é o banheiro, fica à vontade. Precisa fazer isso, porque tem visitante que ele não sabe onde é o banheiro, e não sabe onde é o bebedouro, aí depois ele fica perdido, ele fica com medo até de levantar para ir no banheiro, perguntar para alguém, e talvez tem pessoas que precisam ir no banheiro. E aí? O obreiro é para isso, para ensinar. O último a sair do culto, porque na realidade o certo, quando acabou o culto, conforme o obreiro, conforme o tanto de obreiro, cada um arruma uma cadeira, põe todas as cadeiras no canto, ou conforme o costume, amontoa todas as cadeiras e deixa as cadeiras todas arrumadinhas para quê? Para depois o obreiro, a obreira que vai vir limpar a igreja, que é a obreira que limpa a igreja, vai limpar a igreja, as cadeiras estão todas amontoadinhas. A pessoa, todo mundo chegar, cada um pegar, amontoar uma cadeira, rapidinho, já está pronta, arrumada a cadeira. Por quê? Isto porque tem lugar que é cadeira amontoada, tem lugar que é banco, então não amontoa, mas cada um precisa ter o teu foco, o teu objetivo. O obreiro precisa estar atento a isso. O obreiro sai, desliga um ventilador aqui, desliga o outro ali, cumprimenta todos os irmãos, depois que os irmãos vão sair para ele fechar a igreja, porque tem lugar, deixa tudo para o pastor. É tudo pastor? Não. Na realidade, nem é serviço do pastor fechar a igreja, cuidar disso. O serviço é dos obreiros isso aí. Todos os obreiros. O pastor terminou o culto, conforme o lugar, conforme a igreja, o tamanho da igreja, o pastor terminou o culto, ele sai até na porta dos fundos. De tanta pessoa que vai atrás dele pedir oração, ora para um, ora para o outro, acabou o culto, tem pessoas que ele já sai até para a porta do fundo, porque na parte da porta da frente ele não consegue sair. E aí, quem que vai fechar as igrejas? É os obreiros que está na frente. A pessoa precisa ter sabedoria nesta parte. Vamos continuar. O último a sair é porque é o obreiro que vai fechar a porta ali, tem um responsável pela porta e tudo, aonde que deixaram organizado. Vamos continuar. Aí porventura precisar estar ausente ou faltar no culto, esse comunica justamente com verdade e não com desculpa esfarrapada. Olha aí que palavra bonita, não é? Desculpinha esfarrapada, né? Que tem muitos obreiros que faz isso. Jeremias 48, versículo 10. Jeremias 48, 10. Aquele que achar, diga amém. Pode ler? Amém. Então pode ler. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Olha aí para você ver. A pastora quer ler de novo agora no microfone. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente. Maldito aquele que retém a espada do sangue. Olha aí. Maldito é aquele que faz a obra do Senhor fraudulosamente. A pessoa faz relaxadamente a obra do Senhor. Por quê? Sempre está inventando desculpa. Ah, hoje, pastor, eu não fui na igreja porque o pneu da moto furou. Nem o pneu furou. Está mentindo já. Ah, pastor, hoje eu não fui na igreja porque eu cheguei tarde. Aí no outro dia, ah, pastor, hoje eu não fui na igreja porque meu filho deu diarreia. Outro dia, ah, pastor, eu não fui na igreja porque faltou água em casa.
Outro dia, pastor, eu fui da igreja porque a minha energia ali, eles cortaram e eu tive que ir lá pagar. Então paga antes de cortar. Pastor, e sempre tem uma desculpinha esfarrapada. E sem saber que ele está lá, deitado na sua cama, lá no seu sofá, assistindo aquela televisão, né? Colocando seus olhos onde que não era para ter colocado. Se ele estivesse assistindo uma pregação, aí, né? Mas o obreiro não é nem de ficar em casa assistindo pregação, é para ele estar na igreja, ele tem um compromisso. Mas a maioria dos obreiros, quando falta, ele está assistindo uma televisão, colocando. Ainda bem que aqui não tem ninguém que assiste nem televisão. Graças a Deus, ninguém coloca. O que assiste coisa boa, né? Nada que não é para ser, que não foi edificante para a sua vida espiritual. 7. O obreiro da casa de Deus supera suas limitações, dificuldades, tá bom, 2 vírgulas, limitações. Limitação, tem muitas pessoas que superar as suas limitações. Pastor, o que é superar as minhas limitações? Limitação é pessoa que talvez ele chega correndo do trabalho, irmão Elisandro, ele chega correndo do trabalho, ele chega cansado, ele já está limitado. Ele está cansado do dia inteiro de trabalhar e ele vai chegar ainda, ele já tem na sua mente, eu já vou chegar em casa, eu vou tomar banho já, eu já tenho que chegar lá, eu tenho que ir lá na porta, eu já tenho que cuidar da obra do Senhor, e já vai chegar, já se arruma, já dá um jeito, mesmo que chega um pouquinho atrasado conforme o trabalho, ele já vai chegar pontualmente no compromisso dele. Ele se superar suas limitações. Ele trabalhou o dia inteiro, ele chega já cansado, trabalhou, e não, eu tenho meu compromisso com Deus. Não, na quarta, sexta e domingo, meu compromisso é esse, sagrado. Uma irmã que veio aqui hoje, que eu pedi oração, ela estava com grandes problemas, família que mexia do pai, toda a família da parte do pai dela, mexia com magia negra, e centro espírita e candomblé, e agora o pai morreu, aparece para ela ou vê pessoas pegando o pescoço dela à noite, 3 horas da madrugada, e ela correu pedir socorro, pedir oração. O filho dela está sofrendo também, e ela falou que esses dias, um dia que ela foi para vir no culto, que ela veio aqui, um dia que ela veio no culto, sentou bem aqui assim mais ou menos, ela pegou e ela chegou, ela falou que quando ela ia sair de carro, ela viu o pneu estava furado, o pneu estava murcho. Aí ela correu no outro carro, a porta estava estragada. Aí ela fez uma coisa, fez outra, não tinha como sair. E ela falou que começou a ver um monte de impedimento, não tinha como sair. E ela mora 15 quilômetros na fazenda. Ela falou assim, pastor, aí o outro, ela citou o nome, até o nome do homem eu esqueci agora, ela citou o nome dele. Ele falou para ela, olha, você dá um jeito de você ir para a igreja, é o diabo que está tentando te impedir para você não ir para a igreja, vai para a igreja, dá um jeito e vai para a igreja. Ela falou que correu para um lado, correu para o outro, deu um jeito, mas ela conseguiu vir para a igreja. Ela falou, ninguém vai me impedir, veio para a igreja. Então ela veio no culto quarta-feira passada, não conseguiu vir na sexta e no domingo, mas ela falou que a partir de agora ela vai vir em todos os cultos, ela falou que de um jeito ou de outro ela vai vir nos cultos. Por quê? Eu avisei para ela, falei, o diabo ele vai querer impedir. O obreiro da casa de Deus, o impedimento também, o diabo ele tenta impedir. E isto, pessoas precisam estar capacitadas em oração e saber o que é o diabo tentando impedir. Porque o diabo sabe quando Deus tem algo para entregar para você. E naquele dia que tem mais impedimento, é o dia que o anjo de Deus está para entregar algo para você. Você vai ver que Daniel, quando era para entregar, quando Deus enviou a bênção dele, quando Deus enviou a boa nova, a boa notícia para ele, o que acontece? O anjo vai, mas o anjo fica preso por 21 dias. A hora que Deus ouviu a oração, a primeira oração de Daniel, Deus envia o anjo. Mas um principado, o príncipe da Pérsia, ele segura. Agora ele prende ali. Mas Deus tem que agora enviar outro anjo agora, envia Gabriel para lutar e para ajudar ele para chegar a boa notícia da libertação dos 70 anos de cativeiro.
Mas ele falou, nós ainda ficaremos lutando por alguns dias. Então, o diabo, ele sabe quando o anjo de Deus está para vir para entregar algo para você. Tem uma perseguição, uma luta no mundo espiritual. E todos precisam estar atentos a isso. Porque talvez tenha algo de dons espirituais que você está para receber, algo de bênção que você está para receber, e você vê que começa uma situação difícil aqui, outra ali, uma aqui, uma ali. É o momento de estar orando, constante oração, jejum, decretando que os seus caminhos sejam abertos, e a tua fé em Jesus, e que Deus vai entregar aquilo que você pediu. E você sempre falando, Senhor, eu recebo da tua graça, eu recebo da tua força, no nome de Jesus. Por quê? Para que os seus caminhos sejam abertos. Para que senão a pessoa, eu esmurecer ou começar a questionar, a pessoa perde a benção. O anjo vem, mas e daí depois o reforço que a pessoa perseverasse na oração, vai dizer o anjo, quando o anjo Gabriel chega para Daniel e fala, olha, porque tu perseveraste na oração, Deus me enviou para que viesse entregar as boas novas. Por causa da perseverança dele, Deus enviou o reforço. Aí agora, para entregar o que ele precisava. Vamos continuar lendo mais uma parte aqui. Aleluias. O que Deus espera do seu ministério, do ministério do obreiro. Glórias a Deus. Eu acho que nós vamos fazer uma oração, vamos encerrar só isso aqui hoje. Nós vamos entrar isso aqui na próxima aula. Isso daqui vai ser muito profundo também. Sobre essa parte do ministério do obreiro, o chamado do obreiro, isso aqui vai ser muito importante. Eu quero fazer uma oração por todos. A hora que eu estava fazendo uma oração aqui, a hora que nós estávamos orando no começo do culto, a hora que nós tiremos o nosso período de oração, a todos os irmãos que estão aí através do curso à distância, eu sempre recomendo para você, tire um período de oração de 15 a 20 minutos também, antes de você começar a fazer o teu curso todas as vezes. Amém? Tire o período de oração no nome de Jesus. A hora que eu estava orando aqui, Deus, ele estava me dando uma visão, ele estava me mostrando, eu vi Deus. Nunca tive essa visão, Deus nunca me mostrou. Eu já vi muitos milagres desse aí, já vi muitas pessoas falar, já vi milagres desses, mas eu nunca tinha visto como eu vi a hora que eu estava orando. A hora que eu estava orando aqui, eu comecei a ver, uma pessoa, Deus abiturando os dentes da pessoa, o milagre começando a acontecer. Quem já ouviu falar e já viu desse milagre? Quem já viu? Erga a mão. Só a pastora viu só desse milagre? Ninguém mais viu? Eu vi os dentes de uma pessoa. Eu estava orando na hora da oração e orando, e eu vi que os dentes começavam a ser abiturados. É um dom, a hora que eu orava por dons de sinais de maravilha, a hora que eu estava orando para que Deus dá dom de sinais de maravilhas. Esse aí é dom de maravilha que Deus dá para a pessoa, e esse dom a pessoa ora e esse milagre acontece. Pessoas no sinais de maravilha é aquilo que acontece no sobrenatural. Pessoas que têm um osso para fora quebrado, um braço quebrado, sinal de maravilha, quando a pessoa orou, aquele osso cola na hora, ele volta o braço na hora. Tumor desaparece, pode estar inchado, desaparece, dor desaparece. Pessoas que ele estava sem um olho, daqui a pouco o olho aparece, a pessoa fica com o olho perfeito. Isso é sinais de maravilha. E a hora que eu estava orando, eu vi esses sinais de maravilha, orando, pedindo a Deus para que Deus entregasse os dons de sinais de maravilha para o teu povo. E eu vi esse dom de sinais de maravilha. Não sei quem é, não sei quem que o Senhor está entregando este dom, mas ora e começa a praticar o dom, tá? Começa a orar através da tua oração. Através da tua oração, você vai ver que vai começar a acontecer. Outra vez, só de você ir talvez no espelho da sua casa, você olhar, você via que você tinha um dente que precisava abiturar. Quando você olhar, já está abiturado.
Pastora Kelly já viu isso aí? Eu já vi isso daí já, não uma e nem duas vezes, mas é algo assim que quando você vê, é algo espantoso. Você fala, o que é isso? Vai assim, a pessoa tem o dente, tá ocado, mas quando você vê assim, já está o dente normal. E eu via, a hora que eu estava orando aqui, eu via normalmente assim, ele estava antes de um jeito e daqui a pouco ele branquinho, alvo, que nem a neve. Então, ore. Os irmãos que estão fazendo esse curso hoje, vocês são especiais. Ore por isso e para que vocês sejam um bom obreiro. A cada um dos amados irmãos, que seus dons sejam capacitados. Ore na sua casa, ore pela sua família. Tem alguém enfermo, ore por eles. Pegue esses versículos, estude em cima disso que nós vimos até hoje. Não precisa chegar na sua casa e deslanchar longe lendo até o final da apostila, não. Estuda em cima, remoe, medita só nesta parte que nós estudamos até aqui. Medita nela, medita e medita desta parte para trás. Você pode meditar do começo, aonde que nós começamos da apostila até aqui. E ora e começa a orar na sua casa. Procura a ser ácido em todos os cultos, a cada um do seu ministério, da sua igreja, onde que você estiver, seja presencial, procure não faltar nos cultos. Todos procurem estar sempre fiel ao pastor, à igreja, procure sempre estar em oração. E vocês vão ver que cada dia a capacitação de Deus, o dom do Espírito Santo vai estar sobre cada um dos amados irmãos. Amém? Curva a tua cabeça e fecha os teus olhos. Pai, no nome de Jesus Cristo, obrigado pelo seu amor e pela sua graça, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Eu repreendo agora todo mal, agora em nome de Jesus. Todo espírito satânico agora que está querendo roubar aquilo que foi plantado no coração de pessoas, agora seja cortado agora, toda mão de Satanás agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo agora, eu declaro todo o mal repreendido agora, que se afaste agora todo o mal de todas as pessoas que estão aqui, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que agora cada um, Senhor, eu cubro com a tua graça, agora cada pessoa, cada um seja capacitado com o teu Espírito, Senhor, com o teu amor, a sua bondade, a sua misericórdia esteja sobre todos, em nome de Jesus. Aleluias. Pai, com a tua bondade, a tua misericórdia, repouse sobre os teus filhos. Os dons espirituais seja, Senhor, evidentemente, dom de profecia, revelação, dom de sabedoria, operação de maravilhas, Senhor Deus amado, dom da ciência, Senhor, dom de sabedoria, dom de línguas, interpretação de língua, cura, sinais de maravilha, discernimento dos espíritos, dom da fé, seja manifesto neste povo, ó Senhor. Deus, para a honra e glória do teu nome, Pai, capacita a tua igreja, Senhor, que esses obreiros, ó Pai, que saírem deste lugar, Senhor, para ganhar almas para o teu reino, ó Pai. Eu oro neste momento, Senhor, por este ministério, Igreja Evangelho do Arrebatamento, resgatando almas, Senhor, que haja, Senhor, um avanço, Senhor, neste ministério, Senhor, para o ministério de Alagoas, Senhor, lá em Alagoas também, Senhor, capacita cada um, haja avanço na vida deles. Eu oro por cada pessoa que está fazendo este curso à distância, que haja um avanço ministerial na vida de cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus, haja um avanço espiritual na vida de todos, em nome de Jesus. Pai, livrai-os e guardai-os e protegei-os todos os teus filhos, não somente agora, mas para sempre, para a honra e glória do teu nome agora. Eu repreendo todo o mal agora, toda potestade agora, venha cair por terra em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro todo o mal paralisado agora, eu declaro o avanço do reino de Deus, eu declaro o avanço do reino de Deus agora, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Toda feitiçaria, magia negra, eu declaro paralisado em nome de Jesus. Cada pessoa agora, ó meu Pai, dê poder e autoridade, capacite e aumenta a fé deles, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém e amém. Amém. Que Deus vos abençoe a cada um dos amados irmãos e até a nossa próxima aula com a graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Graça e paz seja com todos.